Bom pessoal, vamos lá. Continuando então a videoaula, vamos aí medir o risco de uma determinada ação, né? Para a gente medir o risco, a gente tem que saber a volatilidade dessa ação, né? A volatilidade ela vem de movimentos de oferta e demanda no mercado. Quanto maior o burburinho em relação a uma empresa, maior a oferta e demanda, maior a volatilidade. Isso afeta o preço da ação, que por sua vez afeta o retorno. Esse retorno é captado nele a variância desse retorno e depois transforma-se a variância em desvio padrão, e aí sim a gente tem a medida do risco para a tomada de decisão. Muito bem. Risco histórico, eu não vou falar dele, então por isso eu vou pular esse slide aqui, tá pessoal? Risco e retornos esperados. O que quer dizer isso? Quando eu olho para frente, eu quero saber qual é o retorno esperado de uma determinada ação diante do que eu espero que vai acontecer no futuro, né? Então, se eu estou falando de futuro, porque eu estou investindo para o futuro, eu preciso traçar cenários possíveis para o futuro. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 4 cenários para 2 ações específicas. Exemplos dados pelo livro, a Supertech e a Slowpoke, simbolizada por A e por B. Tá ok? Então a empresa A é a Supertech, a Slowpoke é a empresa B. Então nós vamos calcular primeiramente em contexto aí isolado de cada ação, o retorno médio, a variância e o desvio padrão dessas ações. Ok? Então no contexto do isolado da ação, o que a gente tem que olhar aqui? A gente tem aqui que verificar que na época de depressão a empresa A dá menos 20% de retorno e a empresa B dá 5% de retorno, segundo as estimativas do analista que construiu esses cenários e os respectivos cálculos de retornos esperados em cada cenário. Quando há uma expansão, o retorno da empresa A é de 50% e o da empresa B é menor, né? Verifica um aspecto interessante, né? O retorno da empresa A ele é negativo na época de depressão e o da empresa B é positivo, né? É maior do que o da empresa A. Já na época de expansão, o retorno da empresa B é menor do que o da empresa A, né? Então, isso indica que essas duas empresas estão em movimentos contrários, né? Você ganha muito dinheiro na expansão com a empresa A e menos dinheiro com a empresa B. Você ganha mais dinheiro com a empresa B na recessão, na depressão, e muito menos dinheiro com a empresa A. Você até perde dinheiro. Então elas têm um movimento contrário aí. Esse movimento contrário a gente chama aí de retornos em movimento contrário, a gente chama de correlação entre essas duas ações, uma correlação negativa. A questão é a seguinte: se eu for investir em alguma dessas ações, qual eu vou investir? Então primeiro eu vou ter que computar aí, para saber qual a melhor ação, qual é o retorno que eu tenho na média em cada uma, né? Então qual é o retorno médio da empresa A e qual o retorno médio da empresa B, para eu ter uma ideia de qual é a melhor empresa. Vamos fazer essa conta. O retorno médio é a média ponderada de cada cenário. Então aqui a empresa A ela tem menos 20 no cenário de depressão, 10 na recessão, 30 na normalidade e 50 na expansão. Ponderado pelas probabilidades de cada cenário, a empresa A tem um retorno médio de 17,5%. Fazendo a mesma conta para a empresa B tem 5,5%. Então, em termos de retorno, a empresa A é melhor do que a B. Agora, em relação ao risco, precisamos comparar com o risco de cada uma. Em primeiro lugar, vamos calcular a variância. Para calcular a variância, nós precisamos pegar aqui, olha, cada retorno menos a média elevado ao quadrado. Então, é os desvios em relação à média elevado ao quadrado, ponderados pelas probabilidades. Cada retorno
menos a média ponderada pela probabilidade. Cada retorno menos a média ponderado pela probabilidade. Tudo isso elevado ao quadrado. Quando soma, então, tudo isso, a gente tem a medida da variância. Não é uma medida útil para a gente comparar com o retorno da empresa. Para eu saber, então, uma medida melhor para comparar com o retorno da empresa, eu vou tirar a raiz quadrada da variância. Tirando a raiz quadrada da variância, aí sim eu tenho aqui uma medida melhor. Então, na empresa A eu tenho um retorno de 17,5 e um risco de 25,9, arredondando. Para a empresa B, fazendo a mesma conta, desvios em relação à média ao quadrado multiplicado pelas probabilidades, eu tenho aqui uma variância de 0,013, fazendo a raiz quadrada, nós temos um desvio padrão de 11,5, comparado com o retorno de 5,5. Agora eu tenho melhores condições de decidir. Vamos colocar isso num gráfico. A empresa A, eu tenho um retorno de 17,5 e um risco de 25. Então eu estou neste ponto aqui. A empresa B, eu tenho um retorno de 5 e tenho um risco de 11,5. Né? Bom, investir na empresa A ou investir na empresa B vai depender das minhas preferências. Né? Se eu quero ter o menor risco possível, então eu vou investir na empresa B, mas eu preciso esperar também que o retorno é muito baixo. Né? E se eu quero ter o maior retorno possível, eu vou investir na empresa A, mas eu preciso ter consciência de que o risco também é muito alto. Então, o ideal é investir com o máximo de retorno e o mínimo de risco possível. Então, vão existir N pontos entre essas duas opções em que eu posso formar uma carteira aí de investimentos. Mais adiante a gente vai ver isso. Para me ajudar a decidir, eu preciso saber o seguinte: qual é o meu perfil como investidor? Meu perfil como investidor é de avesso ao risco. Por quê? O avesso ao risco, ele prefere o máximo de risco com o máximo de retorno com o menor risco possível. Então, entre duas ações que dão o mesmo retorno, ele vai escolher aquela, obviamente, que dá o menor risco. Esse é o investidor avesso ao risco. Agora, entre duas ações que dão o mesmo retorno, e se eu for investidor amante do risco, eu vou escolher aquela que dá maior risco. Né? Entre duas ações que dão o mesmo retorno, se eu sou investidor neutro ao risco, eu vou escolher qualquer uma das ações que para mim é indiferente. Né? Então, a teoria parte do pressuposto que todo mundo é racional, é avesso ao risco. Entre duas ações que dão o mesmo retorno, eu vou escolher aquela que tem o menor risco, o menor desvio padrão. Essa aqui é a ideia. Bom, se eu for computar aqui então o chamado coeficiente de variação, o que é? Ele pega o desvio padrão e divide pela média. Esse é o coeficiente de variação. Né? Então o coeficiente de variação, ele vai pegar aqui o desvio padrão da ação da empresa A, dividido pelo retorno médio da empresa A, 1,47. Tá? Qual é a leitura disso? Eu tenho aqui uma quantidade tal de desvio padrão para cada unidade de retorno dessa ação. Aqui o coeficiente de variação é de 11,5, que é o desvio padrão, dividido pela média de 5,5, 2. Então eu tenho mais riscos por unidade de retorno, no caso da empresa B, do que na empresa A. Se eu quero maximizar, minimizar risco e maximizar retorno, eu escolheria a empresa AT, porque ela me dá menos riscos por unidade de retorno. Né? Se então a minha preferência é por minimizar o coeficiente de variação. Né? Se a minha preferência é por ter o menor risco possível, eu escolheria a empresa B, porque ela me dá um desvio padrão de 11,5. Tá? Então, tem duas maneiras de olhar isso aí.
a visão absoluta do risco, que é o desvio padrão, e a visão relativa, que é dividir então o desvio padrão pela média, calcular o coeficiente de variação. Agora suponha o seguinte, que a empresa A tem o mesmo retorno que a empresa B, mas mantendo o mesmo desvio padrão, né? Então desse gráfico anterior aqui, né, o ponto AT vai cair para cá. Então as duas têm o mesmo nível de retorno com um desvio padrão diferente. Olha, se eu sou um investidor avesso ao risco, é óbvio que eu vou escolher a empresa B, né? Se eu vou ter o mesmo retorno, eu vou escolher a que me dá menor risco. Isso bate com a ideia do coeficiente de variação. O coeficiente de variação agora é de 25 por 5,5, né? 25 dividido por 5,5. Isso vai dar 4. Então eu tenho aqui mais risco por unidade de retorno na empresa A do que na empresa B, né? Na empresa B eu tenho menos risco por unidade de retorno, no coeficiente de variação. O quanto menor o coeficiente de variação, melhor. Essa aqui é a ideia dessa medida relativa, tá bom? Essa medida relativa não está no livro do Ross, pessoal. Está no livro do Gitman, que é um outro livro de finanças aí. Então eu só complementei para vocês essa medida. Bom, se o investidor é avesso ao risco, ele vai preferir menos riscos por cada unidade de retorno. Então ele vai tentar minimizar o risco dele. Ele vai ficar nesse ponto aqui. Mas, à medida que ele deseja mais retorno, ele vai caminhar nessa curva, né? Ele vai alçar voos maiores, obter retornos maiores, mas ele tem que ter consciência de que ele vai ter riscos maiores também. Então, caixa propriamente dito, parado, você tem um risco baixo, mas também tem um retorno nulo praticamente. Ativos de renda fixa, você já tem um retorno maior, mas tem um risco maior. Investir em imóveis, você já tem um retorno maior, mas também já tem um risco maior. Investir em ações, você já tem um retorno maior, mas também tem um risco maior, né? E investimentos alternativos aqui você encontrar no mercado. Você pode ter um retorno maior e um risco maior. Entre eles, por exemplo, prestar um dinheiro para o seu cunhado. É um investimento alternativo aí, com alto retorno e alto risco. Então, esse gráfico, ele tem um perfil parecido com esse aqui, ó, né? Eu vou obter mais retorno por mais nível de risco que eu espero, né? Então esse aqui é o chamado avesso ao risco, o perfil do investidor avesso ao risco. Qual que é o perfil do investidor indiferente ao risco? Ele vai se manter no mesmo investimento independente do desvio padrão, do risco, né? Então se eu tenho dois ativos com o mesmo risco, para ele é indiferente. Se eu tenho dois ativos com o mesmo retorno, para ele vai ser indiferente. Então aqui tem um risco, que é o desvio padrão, e aqui eu tenho um retorno. Então o indiferente ao risco, né, entre dois ativos com o mesmo retorno, mas com risco diferente, para ele vai ser indiferente ficar entre o ativo A e o ativo B, ok? O investidor avesso ao risco vai preferir o ativo A, porque ele quer o menor risco possível, dado o mesmo retorno. E o investidor amante do risco, entre dois ativos com o mesmo retorno e riscos diferentes, ele vai preferir o ativo B, né? Então aqui eu tenho um investidor amante do risco, tá certo? Ok, vamos terminar esse vídeo agora e o próximo a gente vai ver o risco no contexto de uma carteira de investimentos.